Ele estava pendurado no escuro total, sem ver nada, apenas sentindo o peso do próprio corpo. O que aconteceu a seguir mudou completamente a forma como eu vejo a fé. Agora me responde uma coisa. O que você faria se estivesse nessa situação? Porque isso não aconteceu com qualquer pessoa. Era um alpinista experiente, alguém que sempre buscava ir além, mais alto, mais longe, mais difícil. Anos de preparo, disciplina, treino e um objetivo muito claro: conquistar o topo do Aconcagua. Mas dessa vez havia algo diferente. Ele não queria ajuda, não queria dividir a conquista, não queria ninguém ao lado dele, só ele e a própria ambição. A subida começou como qualquer outra, passos firmes, respiração controlada, confiança alta. Mas enquanto ele subia, algo silencioso também avançava: o tempo. E quando ele percebeu, já era tarde. A noite caiu. E não era uma noite comum. Era um breu absoluto, sem lua, sem estrelas, sem direção. Ele não conseguia ver absolutamente nada. Mesmo assim, decidiu continuar. Faltava pouco, muito pouco. A apenas alguns metros do topo, o inesperado aconteceu. Ele escorregou e começou a cair. Ele caía. Cada segundo parecia mais longo que o anterior. O vento cortando o rosto, o corpo sendo puxado com violência pela gravidade, e na escuridão, apenas sombras passando, rápidas, indefinidas. E junto com a queda, vieram os pensamentos. Momentos da vida, lembranças, erros, conquistas, tudo passando diante dele, como se fosse o fim. Ele continuava caindo, até que de repente um puxão violento. A corda. Ela travou, e o corpo dele ficou suspenso, no meio do nada, no meio da escuridão, em silêncio absoluto. Ele respirava pesado, sem saber onde estava, sem saber o quão longe do chão ele estava, sem controle, sem direção. Só havia uma coisa que ele podia fazer naquele momento: clamar. E foi exatamente isso que ele fez. Deus, me ajuda! E então, no meio daquele silêncio profundo, uma voz respondeu, forte, clara, inconfundível: o que você quer de mim, meu filho? Ele, desesperado, respondeu: me salva, Deus, por favor. E a voz disse: você realmente acredita que eu posso te salvar? Ele respondeu sem hesitar: eu acredito. Então a voz disse algo que ele não esperava ouvir. Então corte a corda que te mantém pendurado. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você teria coragem, se fosse você ali, no escuro, sem enxergar nada, você soltaria? Ou você se agarraria ainda mais? Responde aqui nos comentários. Eu confio nos planos de Deus, porque o que vem a seguir vai mexer com você. Silêncio. Um silêncio pesado, quase sufocante. Ele não respondeu na hora, porque o que ele ouviu não fazia sentido. Corte. A corda. Como assim cortar? Aquilo não era só uma corda. Era a única coisa entre ele e a morte. E naquele exato momento, a mente dele entrou em colapso. Se eu soltar, eu caio. Se eu caio, eu morro. Era lógico, era óbvio, era racional. Mas então, por que aquela voz soava tão real, tão firme, tão impossível de ignorar? O coração começou a acelerar, a respiração ficou curta, as mãos suando, tremendo, apertando ainda mais a corda, como se a vida dele dependesse daquilo. E talvez dependesse mesmo. Ou talvez não. E é aqui que tudo muda. Porque não era mais sobre a queda. Não era mais sobre a altura. Era sobre confiança. Confiança de verdade. Aquela que não depende do que você vê, nem do que você entende, mas do que você decide acreditar. E agora me responde, com sinceridade: é fácil confiar quando você não tem controle de nada? É fácil obedecer quando a instrução parece te destruir? Porque naquele momento, ele não estava lutando contra a montanha. Ele estava lutando contra si mesmo. Segundos passaram, mas pareciam horas. E quanto mais ele pensava, mais impossível parecia soltar. Então, ele fez uma escolha, a escolha que muita gente faz quando chega nesse nível de prova. Ele decidiu não soltar e apertou a corda com ainda mais força. Na manhã seguinte, quando a equipe de resgate chegou para realizar as buscas, encontrou um alpinista congelado, morto, agarrado com força com suas duas mãos a uma corda.
a apenas meio metro do chão. Às vezes, não é a queda que te destrói, é aquilo que você se recusa a soltar. Se essa mensagem falou com você, se inscreve no canal, porque aqui, todos os dias, tem uma palavra que pode mudar a sua forma de ver tudo. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. E se você conhece alguém que está segurando a corda agora, envia esse vídeo para essa pessoa. Talvez seja exatamente isso que ela precisa ouvir hoje. E que Deus te abençoe.